A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor, meus irmãos, todos aqueles que estão nos assistindo. Hoje nós vamos começar mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós terminamos no episódio passado. Estávamos falando sobre cultos especiais, já terminamos sobre o culto de casamento, também tiramos algumas dúvidas sobre a oficina, qual os irmãos nos mandaram na caixinha que foi aberta no nosso Instagram. E hoje vamos dar continuidade, vamos falar sobre o culto de batismo, pois é um momento tão importante quanto para nós, como também para os nossos irmãos surdos e surdos cegos. Um momento tão importante de se declarar como o Senhor, nosso único Salvador. Mas antes de todas as coisas, já quero pedir você que está nos assistindo pelo YouTube, curta, compartilhe, comenta, coloca de onde os irmãos são, né, as experiências que os irmãos estão tendo. Viu a lei das palavras, viu vamos praticar, pode comentar à vontade, porque o YouTube vai entender da relevância do programa e vai também compartilhar para outros que possam estar assistindo. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre o batismo, mas antes de todas as coisas, vamos falar aqui sobre um link, a gente vai deixar um QR Code aqui para que os irmãos possam mandar o vídeo ou foto, às vezes está mandando pelo e-mail, às vezes fica pesado o arquivo, não consegue, mas pode mandar pelo esse QR Code, que é um formulário, a qual os irmãos vão abrir, vão ver, vão preencher tudo certinho e compartilha com a gente sua experiência. Teve um culto, né, de formação, de oficina, manda pra gente compartilhar com todos aqui no nosso programa. Amém? Então vamos abrir a câmera, hoje vamos conhecer os nossos irmãos que estão conosco, cumprimentar cada um, a paz do Senhor, pastor João. Paz do Senhor, Priscila, paz do Senhor a todos aqueles que estão assistindo o programa. Mais uma alegria poder participar do Libras Sinais de Vida. Amém. Pai do Senhor, Alan. Pai do Senhor, Priscila. Pai do Senhor, irmãos que estão aqui na bancada, os irmãos que estão nos assistindo. A paz do Senhor Jesus. Helena, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Priscila, pastor João, Alan. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o culto de batismo. Então, para a gente começar antes, vou direcionar a palavra para o pastor João, nós estávamos conversando antes aqui, sobre a questão do antes do batismo, né? Da importância que é explicar para o surdo o que seria o batismo, o significado que tem. Nós temos as aulas no seminário que acontece normalmente, né, quando fala sobre o batismo, até o batismo com o Espírito Santo, mas da importância que é um intérprete juntamente com o pastor, está ali instruindo, mostrando e explicando como que vai acontecer, né, pastor João? Sim, Priscila, é importante que cada pastor e cada intérprete se preocupe com isso. Se até mesmo os irmãos ouvintes, quando eles entram na igreja, quando eles começam a participar, há uma preocupação nossa de enviar para principiantes, ou até mesmo de conversar na igreja num momento mais reservado, explicar o processo de salvação, eleição, chamado e santificação, explicar o que é batismo com o Espírito Santo. Também é importante explicar para o surdo o que é o batismo. Então é chamar essa ovelha, que é igual a todas as outras, a única diferença é que ela depende de um intérprete para poder receber a mensagem, e conversar com ela usando um intérprete. Se o pastor tem um surdo que quer se batizar, mas se ele ainda não tem intérprete na igreja dele, conversa conosco, escreve para o Instagram do programa, que a gente coloca um intérprete lá de forma tal que possa ter esse momento especial do pastor com o surdo e explicar para ele o que vai ser feito, por que ele entra num tanque de batismo, qual o significado da água, né? Qual o significado de imergi-lo e emergi-lo de volta, e explicar até mesmo a dinâmica. Olha, você vai estar ali dentro, nós vamos orar por você, pode ser que o Senhor se manifeste em dons espirituais, vamos impor as mãos, vamos pronunciar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois nós vamos mergulhar você, para que o surdo não leve um susto se ele nunca tiver assistido a um batismo antes, né? Então essa questão do antes do batismo é muito importante, tanto para ouvintes quanto para surdos. A única diferença é que você vai precisar de um intérprete nessa hora para que o nosso irmão surdo possa compreender esse momento que vai ser tão especial e tão marcante na vida dele. Até porque, né, pastor, nós temos batismo que acontece nos Manaíns, que tem ali o local próprio, né? Às vezes tá ali, tem uma piscina. Nós também temos batismo que acontece no Rio, que são lugares distintos, né, que não é muito atípico de acontecer os cultos, ou então em um outro local onde tem uma piscina. Então é bom de que o surdo seja instruído, né, ao entrar, ao passar. Sim, você vê a pressa que o Espírito Santo tem nesse tempo de proximidade da volta de Jesus. Nós tivemos o Trombetas e Festas há 2 semanas atrás, e as igrejas já estão batizando.
Então, e nesse meio tempo, há surdos também. Então, chamá-los para explicar justamente. Às vezes, não há um Manaim, mas há a piscina do sítio de alguém, da igreja, em que os batismos são feitos lá. Ou então, às vezes, nem tem isso. Às vezes, uma igreja lá no Amazonas, né, é próxima de um rio, o batismo é feito no rio. Tudo isso vai ser explicado para aquele surdo. É importante que ele tome conhecimento do que vai acontecer, tanto fisicamente, a questão do mergulho, quanto espiritualmente, o entendimento de por que mergulha e por que levanta de volta. É o morrer para o mundo e é o ressuscitar com Cristo. Isso mesmo. E aí, quando a gente já fala que há lugares diferentes, né? O pastor falou um sítio, ou um rio, ou no Manaim, aí a gente entra na mesma dúvida que houve até nas caixinhas, né? E aonde que fica o intérprete quando o surdo está assistindo, né, Alan? E aí a gente vê o melhor local ali isso presente, mesmo. Né? Como a gente foi falado no último programa, por exemplo, culto de casamento, né? Isso ali é feito um acordo com o ministério, com os convidados, para poder ver essa organização. Mas o que tem que ser priorizado é que é uma boa visualização do intérprete. Né? Se vai ser do lado do púlpito, se vai ser mais perto do palanque, e também o critério. Tem o quê? O surdo vai estar lá só como telespectador? Vai ter surdo que está sendo batizado? Ou tem os dois? Então tem que ter toda uma estrutura, uma organização da equipe, né? O ideal é até também, tanto a equipe quanto o surdo, uns minutos antes, uma hora antes, se organizar para poder conhecer o espaço. Ó, você vai entrar por aqui, você vai sair por aqui. O intérprete vai ficar nessa posição, entendeu? Ou o que vai estar assistindo, você vai ficar aqui nessa posição. E aí, junto com o ministério que está ali, né, presente, para poder viabilizar isso. E é muito importante porque aí a equipe inteira ela fica junta, né, num lugar só, para não ficar, às vezes tem um intérprete ali, outro aqui, não, junto todo mundo numa equipe, num local que fique visual para ele assistir tanto o batismo, como também que ele possa assistir a interpretação. E quando a gente faz interpretação, Helena, aí tem aquela parte, eu te batizo no nome do Pai, tem o nome de todo mundo. O intérprete tem que interpretar tudo, que às vezes me perguntam, tem que interpretar tudo? Tem que interpretar tudo, né? O surdo ele tem que estar ciente de tudo que está acontecendo no culto, né? Tanto o nome dos batizados, quando o pastor vai chamando, a gente tem que estar atento a não perder nenhum detalhe, para que a transmissão seja completa para o surdo, né? Então, isso é algo que nós precisamos atentar, sim, né? Para passar todo o conhecimento, tudo que está sendo dito no culto, né? O intérprete, ele está ali só para interpretar, só para transmitir a mensagem, né? É só um canal da mensagem, não é do intérprete que parte a mensagem. Então, até se o pastor falar algo que você sabe que está errôneo, mantém, porque não é você que está falando, é o pastor que está falando, né? Exatamente. Então a gente tem que ser fiel à fala ali, né? O mais fiel possível. Exatamente. E isso inclui, inclusive, o nome das pessoas que estão sendo batizadas. Exatamente. E às vezes uma pessoa que está sendo batizada, o surdo pode ser que ele esteja só participando do batismo. Ele não está sendo batizado. Mas até se a pessoa que está sendo batizada já tem um sinal, então, transmite o sinal para que o surdo saiba que é aquela pessoa. E eu queria até tirar uma dúvida que me ligaram há pouco tempo atrás para perguntar, né? Você fez uma pergunta para o Alan sobre o intérprete, né? É muito comum. O intérprete, ele vai para dentro do batistério. Porque tudo que acontece com o ouvinte tem que acontecer com o surdo também. Então, se o ouvinte ele está ali dentro do batistério e a mensagem falada do pastor está chegando até ele, o surdo precisa ter a mesma coisa, só que é uma mensagem sinalizada e não falada. Então, o intérprete ele vai para dentro do batistério, fica ali o pastor, às vezes o diácono ajudando a batizar, né, o surdo aqui no meio, e o intérprete aqui na frente do surdo, interpretando cada detalhe. Se o pastor dá uma orientação, se o Senhor se manifesta numa interpretação de línguas, se alguém tem uma visão, é interpretado. O momento de dizer eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o intérprete vai dizer exatamente como o pastor está falando. Foi o que Helena falou. E aí a pergunta que me fizeram foi, tá bom, mas se nós não tivermos um intérprete masculino, qual o problema? A irmã vai também colocar uma bata de batismo, só tem intérpretes femininos, não tem problema. Ela bota uma bata de batismo branca, ela entra junto com o surdo, fica na frente dele, faz toda a interpretação, ao acabar a transmissão dos dons espirituais e sai junto com ele e vai trocar sua roupa. Só atentando, né, pastor, para a irmã
as roupas que não levantam na água, Sim. aquelas orientações que a gente já tem, né, dentro da igreja, a prudência de não ter transparência, de não levantar, né, porque às vezes a roupa flutua entrando no tanque de batismo, né, mas é possível inteiramente, né, a gente estar lá. Tomar esse cuidado com vestes que podem ficar muito coladas, né, que vai marcar o seu corpo. Então ela bota uma veste por baixo que pode ser até colorida, não tem problema, vai botar aquela roupa branca por cima, vai entrar no batistério, vai fazer toda a interpretação, depois ela sai junto com o surdo e tudo que o ouvinte recebeu, o surdo terá recebido também da mesma forma. E uma coisa que é importante falar, que não é um batismo exclusivo do surdo. Vai ser só o surdo, o intérprete do pastor que vai entrar naquele momento. Ele faz parte do corpo. Então, se são 3, 4, 5 pessoas que estão entrando, ele vai entrar junto, vai participar daquele momento junto com os demais irmãos ali da igreja. Não precisa ser algo exclusivo, né, específico para ele, né? Então você não precisa ter essa ressalva, entendeu? Tem total liberdade de ele entrar juntamente com os demais. Juntamente com os demais irmãos ali no tanque. E nós estamos falando muito sobre o surdo e o surdo cego, porque o surdo cego, o surdo ainda está enxergando, o surdo cego não enxerga, não vê. E como é que a gente faz quando a gente traz o surdo cego para batizar, né? Tivemos experiência recentemente em Cariacica, um surdo cego batizou recentemente, e aí as orientações que nós temos para a questão do surdo cego é mais questão de mostrar que ele possa visualizar isso com tato. Seria assim, Helena? Sim, fazer até o que o Alan falou com o surdo, né? De apresentar o local antes, se possível, de, né, ambientar. E o surdo cego é fazer com que ele entenda ali a espacialidade, o que vai acontecer à escada, né? E tá ali acompanhando para que ele tenha uma noção do ambiente que ele está sendo inserido, o que o pastor João bem trouxe, né? De explicar o processo, o que vai acontecer. Você não vai entrar mergulhando, às vezes o Senhor já vai falar, né, em profecia. Tem que esperar o anúncio do pastor, do batismo, né? Então, ambientar mesmo esse surdo cego para que ele participe ali, normalmente, sem dificuldade, né? Que a gente consiga transmitir tudo que o Senhor está falando para ele. Uma coisa interessante que Sabrina até fez, ela fez uma maquete explicando o que era o local, né? Antes, em casa, preparou uma maquete, um desenho tátil, explicando, ó, o Manaim é assim, porque foi no Manaim, foi Sim. aqui, né? O Manaim é assim, foi em Cariacica. Aqui você vai descer, existe uma piscina, então explicando essas questões. Mas na hora do batismo, pastor, é importante também a gente tatear ele, explicar de que ele vai ser imergido, para ele não se assustar, né? Sim, exatamente. É muito importante que ele já saiba, até nessa situação de Sabrina, que é um excelente exemplo, você mostrar para ele, ó, aqui está seco, aqui está úmido, você vai entrar na piscina e você vai ser mergulhado. Mas você pode até orientar o surdo cego. Olha, na hora que a gente for começar, for falar sobre o batismo, você pode até mesmo usar os seus polegares e tampar o seu nariz, se você tiver uma preocupação com a água. Tampe o nariz, porque o pastor vai levar você e vai trazer você de volta. Porque ele, na verdade, ele nunca viu um batismo de outras pessoas. O surdo até ele vê o batismo de outras pessoas. O surdo cego, não. Então, explicar para ele, olha, tampe o seu nariz, assim, com os dedos polegares, que aí o pastor leva você e traz você de volta, sem problema nenhum. Se puder avisar, né? Dá uma ajudinha na hora de voltar, é bom, né, pastor? Sim, claro, com certeza, é importante. Exatamente. Na verdade, sim, é tudo aquilo que já é orientado para o ouvinte, né? Só que você tem um tempo maior para poder passar essas orientações, né? Então requer mais paciência e empatia dos irmãos que estão ali à volta. Isso é importante, né? Enfatizar. Amém. Uma das perguntas que ficou faltando na nossa caixinha foi sobre a ceia, mas nós vamos deixar isso para o além das palavras. A Natália vai vir agora para explicar, porque a pergunta falava assim, Pri, e a ceia? Como que a gente faz quando a gente está com um elemento na mão, o pão e o vinho, e o pastor está falando, meu Deus, a gente vai resolver isso como? Agora a gente vai ver no Além das Palavras, juntamente com a Natália, vai trazer algumas dicas para que os irmãos possam aprender um pouco mais. Vamos para o nosso Além das Palavras. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, no quadro Além das Palavras, nós vamos responder algumas perguntas que foram deixadas nas caixinhas de perguntas lá do Instagram. E uma delas foi, o que fazer com os elementos da ceia quando fica na nossa mão?
De primeiro, irmãos, vamos lá. O intérprete, ele é um dos últimos a pegar ceia, como o grupo de louvor, como os instrumentistas, também como os diáconos. Dito isto, quando estiver ceando, né, o pastor colocar de joelhos ou colocar em pé, você vai estar com o elemento ali na mão, né? O pão e o vinho, o cálice. O Senhor começou a se manifestar em mensagem profética. E aí, posso interpretar aqui com os elementos e com uma mão só? Pode, você vai fazer, né, que o Senhor está começando a se manifestar, e você vai falar, o Senhor falando, meus filhos, meus servos, abençoo, momento especial, amém. Se der para usar uma mão interpretando, você pode. Mas, Natália, eu acho que eu vou tremer, tenho medo do cálice e do pão cair, imagina a cena, né? Realmente, irmãos, concordamos. Então, neste momento, o que vocês vão fazer? Pode perfeitamente colocar o pão e o cálice ali no banco, né? Como um tecladista, por exemplo. Se ele vai precisar solar, ele coloca o cálice e o pão ali sobre o banco e sola. E depois ele pega e ceia com toda a igreja. Então, no caso do intérprete de Libras, também é a mesma coisa. Amém, irmãos? Espero ter esclarecido uma das dúvidas dos irmãos sobre o que fazer com o elemento, o pão e o vinho no momento da ceia. A todos, a paz do Senhor Jesus e um feliz Ano Novo! E aí tá mais calmo agora, entendeu como é que nós vamos fazer? Não precisam se preocupar, não precisam ficar desesperados, o que eu faço com isso e só tenho uma mão? Como é que eu interpreto? Meu Deus, então dá pra gente utilizar de estratégias. Caso não tenha, né, como a Natália falou, não tem lugar para pôr um apoio, você está muito distante de um banco, muito distante de um lugar, dá pra gente fazer a interpretação com mais simplicidade e com algumas estratégias, e aos poucos os irmãos vão praticando e vão vendo isso. Amém? E agora nós vamos para aquele momento que a gente tanto gosta, que é o vamos praticar. Hoje nós vamos ver uma sinalização, a Ariane vai trazer um texto da palavra, e eu quero que os irmãos prestem atenção e deixem nos comentários qual foi o texto, qual foi o versículo que ela falou, que história que ela contou. Hoje eu quero saber de vocês se vocês estão conseguindo já compreender um pouco da sinalização do surdo. Vamos praticar? Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? E aí, vamos praticar? Hoje o nosso tema seria qual? Que nós iríamos ensinar? A história de Filipe e o eunuco, que se encontra na nossa palavra, na palavra de Deus em Atos 8, versículo 26 até o versículo 40. Vou fazer aqui a sinalização utilizando classificadores e vocês aproveitam para entender e aprender um pouco melhor como que seria. Vamos à história. Filipe estava ali e um anjo do Senhor apareceu a ele e falou: vá ao sul em caminho perto de Gaza para Jerusalém. E ali vai ter um sinal de Gaza, que é esse, e o anjo orienta Filipe: você precisa ir lá, você encontrará uma pessoa, que é o eunuco. Ele estaria dentro de um carro. Esse carro que era utilizado antigamente não é o carro de hoje. Então ali tinha um cavalo, era toda uma estrutura visual que deveria ser feito. Então, dentro desse carro, Filipe encontraria o eunuco lendo ali a profecia de Isaías. Esse homem, ele estava lendo, que estava mostrando o quê? A profecia que mostrava da ovelha, que seria levada ao matadouro, e que não falaria nada, ou que seria levada como aqueles que ia tosquear. Ele lia sobre essa profecia. E a ovelha era como se ela não falasse nada, ela aceitasse isso e não falasse nada. Então ele estava lendo sobre essa profecia ali de Isaías.
E o eunuco, ao ler, não estava entendendo o que significava sobre essa profecia. E quando Filipe o encontrou, Filipe perguntou se ele entendia, ele falou que não e pediu para explicar. E Filipe começou a explicar a profecia do que se relatava o livro de Isaías. E ali ele entendeu, falando sobre o Senhor Jesus. No caminho que eles estavam indo, encontrou ali um tanto de água. E o eunuco pediu para parar, que queria ser batizado. E os dois desceram, pararam o carro, os dois desceram e viram a água, e foi proveitoso ali para batizar o eunuco. Então Filipe, o Espírito arrebatou Filipe e levou para outro lugar. Que lugar? Azoto, perto de Cesareia. E Filipe se encontrou ali, naquele lugar, a qual o Espírito Santo designou a ele a estar ali para continuar com as evangelizações e a pregação. Amém? E aqui o eunuco, quando Filipe foi levado para outro lugar, mas ele seguiu o seu caminho alegre e cheio ali do Espírito Santo. Amém? E agora nós temos, que é a novidade do lema do próximo ano, que é o de 2025. Mas esse ano de 2024, qual era o lema? Vocês lembram? Apocalipse, capítulo 3, versículo 6. Que fala o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas como que seria para o surdo? Então, aquilo que o Espírito Santo tem dito, eu tenho que ter atenção àquilo que está sendo dito às igrejas. E agora, o lema de 2025, que está em Jeremias, capítulo 48, o verso 6. O fugir é largar o mundo. Salvar é o quê? A salvação é você como uma tamareira. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. E aí, assistiu? Passou muito rápido a história? Volta. Veja mais devagar, mas não deixa de comentar. Pode comentar, quero ver se os irmãos estão conseguindo entender. E se tiver alguma dificuldade, Pri, não entendi esse sinal, não entendi essa parte, coloca lá que nós vamos estar respondendo os irmãos à medida do possível que os irmãos forem compartilhando conosco. Hoje nós encerramos o nosso programa, infelizmente, mas semana que vem estaremos aqui conosco, novamente, assistindo um pouco mais sobre as estratégias. A gente vai falar um pouquinho mais agora sobre estratégia. Eu vou começar a entrar um pouquinho mais sobre a questão da linguística mesmo, da Libras, mas eu quero me despedir dos irmãos, cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Pai do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Priscila, e que nós possamos, da agora em diante, batizar mais surdos do que já batizamos até agora. Amém, glória a Deus. Alain, muito obrigada, Pai do Senhor. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando aquilo que a gente aprende e que o Senhor nos ensina, Amém. Helena, muito obrigada, minha flor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Priscila, Pai do Senhor, irmãos. Paz do Senhor para você que nos assiste, ficou conosco até aqui. É sempre uma alegria estar com os irmãos. Então, assim a gente se encerra nosso programa e esperamos os irmãos na próxima semana com mais um conteúdo de Libras, Sinais de Vida. A paz do Senhor Jesus.